Então, espero que dê para assistir direitinho, espero que não tenha nenhum problema, né, com a transmissão. A última vez deu muitos problemas, né, caiu aqui. Vou falar sobre divisão e tergiversação, vou aproveitar, né, que nós estamos aí com pouco tempo também, então vou introduzir direto o questionamento. Muitas vezes, né, as pessoas elas entram naquela questão, você não pode se dizer que é um rótulo, né? O problema do rótulo. O rótulo é realmente a gente tem que evitar o máximo possível um rótulo. O exemplo mais comum é o calvinismo e o arminianismo, né? Não quero me rotular, não sou calvinista nem arminiano, eu sou de Jesus. E aí eles usam o exemplo de Paulo e Apolo. Só que tem vários problemas com esse exemplo. Primeiro, porque quando você usa um exemplo, por exemplo, de calvinismo versus arminianismo, Paulo e Apolo, você está afirmando que Paulo e Apolo eles tinham ideias contraditórias a respeito da Bíblia, querendo ou não. É uma ideia sobreposta no texto, mas eles não tinham ideias contrárias, né? Digamos, sobre a doutrina bíblica, a doutrina apostólica, um outro evangelho, né? O que eles acreditavam estava de acordo com o evangelho. Os apóstolos, né? Todos eles, Paulo fala que os apóstolos nada acrescentaram a ele. Então, você não pode dizer que eu não posso falar que sou arminiano calvinista porque não sou nem de Paulo nem de Apolo. Não, se você é de Paulo, você é de Apolo, nesse sentido. Ou seja, a doutrina não está em conflito. O que existe conflito aí na questão humana. Os seres humanos interpretavam errado o que Paulo dizia. Inclusive o apóstolo Pedro, né? Uns diziam que era de Pedro também, mas o apóstolo Pedro diz que Deus deu muita sabedoria ao apóstolo Paulo, lá na segunda carta universal de Pedro, que eles chamam, né? Na segunda carta de Pedro, ele afirma, então, que o apóstolo Paulo recebeu da parte de Deus muita sabedoria, né? E chama, inclusive, os escritos de Paulo de escritura. No sentido de que ele está chancelando a doutrina apostólica de Paulo. Ou seja, não há como ter uma contradição, primeiro ponto, entre o que Pedro, Paulo e Apolo escreveram para as igrejas, se é que Apolo escreveu alguma coisa, ensinou, porque Pedro não discorda de nada que Paulo falou. Ali em 2 Coríntios você vai ver ali, em 2 Pedro, né? Ele vai chancelar o ensino de Paulo. Ele diz que algumas pessoas distorciam esse ensino. A mesma coisa ali quando você vê, enfim, em Tiago, lá no concílio. Mas agora, então é muito comum a pessoa dizer, mas tanto um sistema como o outro tem falhas e tal. Aí eu vou te perguntar, a questão é quais são as falhas? Você examinou todo o sistema? Quais são as falhas? Você analisou exegeticamente? Porque quando nós vemos um conteúdo, esse conteúdo envolve um sentido, né? Então, hoje, o que se entende com calvinismo? É a pessoa que acredita na predestinação e na salvação eterna. Se entende aqueles que acreditam nos 5 pontos da tulipa, do calvinismo, né? Ou até em 4, tem os calvinistas de 4 pontos, né? Aqueles que acreditam na segurança eterna e tal. Então, nesse sentido, como escopo total, se você diz que o calvinismo, nesse sentido está equivocado, você tem que mostrar, então, que não há predestinação e eleição incondicional na Bíblia e que não há segurança eterna, enfim, né, graça irresistível, ou se quiser fazer um ataque à expiação limitada, vai ter que fazer. Então, você tem que definir o termo. Então, o que você quer dizer com calvinismo? Você quer dizer toda a doutrina de Calvino, tudo que ele ensinou? Então, ou você está se referindo aos 5 pontos. Então, você tem que ir por partes. O que você discorda? Tanto um sistema quanto o outro tem falhas, mas onde estão as falhas? Essa é a questão. Outra coisa, se não pudermos se valer de um termo para definir algo, então a gente não pode definir, por exemplo, a palavra trindade, o termo trindade. E aí? Então, nós não somos nem trinitarianos, nem unicistas, alguns vão dizer. Não, nós somos trinitarianos. Eu sou, pelo menos. Eu acredito que Deus, ele é um em essência e são 3 pessoas, né? Então, é um Deus e 3 pessoas. Ele é um Deus e 3 pessoas. Então, você tem que definir o termo. Então, não posso usar mais esse termo. Ué, como assim não posso usar mais o termo? Que tipo de loucura é essa? Então, a gente vê muita discussão a respeito disso. A pessoa acha até que é super espiritual,
porque não está usando o termo calvinismo, ou porque não está usando o termo monergista, ou porque não está, não, eu sou de Jesus, o que interessa é Jesus, eu quero saber de Jesus. Mas o que Jesus diz, então? Vamos lá, pessoa de Jesus. Jesus diz em João, capítulo 6, que ninguém vem a ele se o Pai que enviou não trouxer. João 6,44. Ele diz, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem fala isso é Jesus. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Então você tem aí Jesus falando. O que ele está falando? Que ele veio para quê? Ele veio para fazer a vontade do Pai e não perder nenhum dos que o Pai deu para ele. E ele disse que ninguém pode vir até ele se o Pai que enviou não trouxer. O que mais Jesus diz em João 10, 26? Ele diz para os judeus, olhando para eles, dizendo assim, ó, alguns dos judeus, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Quem fala isso é Jesus. Na verdade, as pessoas acham que muitas vezes a gente tem muita força de argumentação, mas não é o que a Escritura diz. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Quem fala isso é Jesus. Né? Jesus diz, graças te dou, Mateus 11, 25 em diante. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprovo. Então, se você é de Jesus, você tem que acreditar que Deus revela para quem Ele quer, se revela para quem Ele quer, e que não foram os pequeninos que decidiram, não, foi Deus que decidiu se revelar a eles. E que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não trouxer. Você tem que acreditar nisso. Porque é o que Jesus está falando. Ninguém pode crer em Cristo se não for ovelha dada pelo Pai, Mateus 10. E que Cristo não vai perder nenhum daqueles que o Pai deu. É isso que você tem que crer. E se isso é o que Calvino ensinava, Calvino está certo, porque está falando o que Jesus está falando. Isso é uma questão de lógica. Né? Então não adianta tergiversar e dizer que não. Aí se você quer lançar um texto da Bíblia contra o outro, você tem o mesmo problema de todos os heréticos. Né? Se você tem essa afirmação muito clara das Escrituras, que ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer, que ele confirma isso, inclusive, com aqueles que não foram até ele, dizendo, né? E que eles não criam porque não eram das ovelhas dele, que não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi, que é o Pai, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, né? Quando Jesus diz, a vocês é dado entender, mas a eles de fora não é dado entender. Quando Jesus mostra a doutrina da eleição de várias maneiras, em vários lugares na Escritura, né? Ah, mas eleição por presciência. Presciência do quê? Se a pessoa não creu porque não é ovelha. Lá em João 10. Vai explicar o quê? Ah, mas muitos creram. Creram onde? Lê o contexto inteiro. Não aqueles que estavam ali. Jesus vai para outro lugar e acontece outra coisa. Não vou entrar em detalhes. Então você tem que ver. Ah, mas então, né? O apóstolo Paulo nem se fala. Romanos 9, né? Não eram os gêmeos nascidos ainda, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, não se baseasse em obras, mas na soberana vontade daquele que chama. Por que ele não diz que se baseou em fé? Não fala. Ele diz que a eleição não se baseou em obras. Né? Eles ainda não eram nem nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. Ou seja, não tem nada a ver com o que eles fizeram. É isso que Paulo fala. Aí depois ele fala justificação pela fé de novo, né? Mas e daí? A eleição não se baseou em nada que eles fizeram. Então você tem Paulo falando em vários lugares. Ah, Pedro, mas Pedro diz que a eleição é segundo a presciência de Deus Pai. Fala. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Ele fala para quê? Para a obediência. E a aspersão do sangue. Para, não por causa da. Para. Então é eleito segundo a presciência de Deus Pai para a obediência. Como é que Deus está prevendo a tua obediência e que você foi aspergido pelo sangue, que creu nele? Como é que ele está prevendo se essa é a consequência? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, para a obediência. Como isso, cara? Olha a lógica, não tem sentido. O que é a presciência ali? Ele está adivinhando o futuro. Não, a presciência aparece no mesmo texto, o sangue de Cristo que foi pré-conhecido desde a fundação do mundo. Então Deus viu o que Jesus ia fazer, previu. Não faz sentido, né?
Então você tem vários textos assim. Então, eu estou falando só sobre divisão. Então, você está causando divisão. Não estou. Na verdade, é uma unidade. É o que Jesus disse, agora o que Paulo disse, o que mais? O que Tiago disse. Tiago fala. O que Pedro disse, eu acabei de mostrar agora. O que Tiago fala? Tiago fala, em Tiago 2,5, que porventura não escolheu Deus os pobres do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu para aqueles que o amam. Quem escolheu? Deus escolheu os pobres do mundo. Não foram os pobres que escolheram. Para serem ricos na fé. Não foi a fé deles que fez com que eles, fossem salvos. Deus escolheu eles em primeiro lugar. Depois, então, eles creram e por isso foram salvos. Mas, então você tem Tiago, Pedro e Jesus, até aqui, falando a mesma coisa. Então, não existe divisão quando Pedro, Tiago e Jesus falam a mesma coisa.